desenhista e já vendeu muita caricatura pelas ruas de Portugal. E agora, além de ser jornalista, ele também está inaugurando a sua primeira loja para também vender arte, mas dessa vez de outros artistas, dos artistas da Caricanecas. Convido vocês a receberem Ricardo Elbert. Bem-vindo, Ricardo. Obrigado, Gil. Fique à vontade. Tá bem. Ricardo, a gente fez aqui Caricanecas para te receber. Dá uma olhada, você que é desenhista, o que você achou aí da sua caricatura? Linda, maravilhosa. Olha, perfeita. Ó, até eu ganhei uma caricatura diferente, que eu Exato. mudei o cabelo, fiquei com a caricatura diferente. Mas peraí, peraí, um minutinho aqui. A minha também tá diferente. Tá diferente Tá também. diferente, A é. sua tem barba aqui, não tem barba Exato. aqui. A gente vai atualizar, Vamos fazer uma outra caricatura pra atualizar. Você tirou a barba Tirei a pra barba. vir e aí o desenhista já tinha Exato, feito a já tinha caricatura. feito, sim. Essa aqui foi a primeira, pra ter ideia, essa caricatura que tá aqui, ela é a minha primeira caricatura. Já fiz várias caricanecas minhas com outras pessoas, inclusive, para dar de presente desde então, mas essa aqui é a primeira de todas porque eu já quis fazer ela com a camisa, né, da camisa da Caricanecas. E acabou que foi essa que foi enviada para ser produzida, mas eu já tenho várias, inclusive. Olha que legal. Todos com barba, tem que atualizar e fazer sem barba. Sem barba agora que a gente mudou de visual. Exato. E, Ricardo, você então fazia essas caricaturas para vender nas ruas de Portugal, mas você não nasceu lá em Portugal. Não, nasci aqui, eu sou de Minas Gerais, eu nasci numa cidadezinha chamada Pitangui, que é no interior de Minas, né? E agora, atualmente, eu tô morando em Nova Serrana, tanto que a franquia da Caricanecas que eu tenho é em Nova Serrana. É, em Nova Serrana. E você Exatamente. cresceu em Minas Gerais com seus pais. Me conta um pouco, como que foi a tua história na infância? Pois é, então, eu até acho que a minha infância, como você mesmo já me disse isso, tem alguns aspectos parecidos com a história do Dinho, porque, primeiro de tudo, porque a gente também é desenhista, né? Então, quando eu era criança, eu morava também num lugar assim, mais pobre da minha cidade, sabe? Também perto de uma região de favelas. E uma coisa que eu tenho para agradecer muito à minha mãe, hoje eu sou muito grata a ela tá aí, já presenteei ela. Qual que é o nome dela? Neide, dona Beijo, Neide. beijo, dona Neide. Beijo, mãe. Já presenteei ela também com uma caricaneca de mãe, porque quando eu era criança, ela não deixava eu sair para brincar com, como ela dizia, com a molecada da rua. Entendi. E ela tinha razão, porque infelizmente um ou outro lá fossem, né, assim, pessoas boas de uma criança se envolver. Infelizmente a região, hoje inclusive eu acho que está até um pouco pior quando eu passo lá um pouco, mas enfim, ela não deixava eu ficar brincando muito ali com as crianças. Isso fez com que eu crescesse praticamente dentro de casa. E logo, muito cedo mesmo, ela também me deu muito suporte de materiais para desenho. Então, assim, embora dentro da capacidade financeira dela, né, eu tinha lá umas folhas, alguns cadernos sem pauta para desenhar. Então, Ela te incentivava. exatamente. Embora ela não tenha a minha mãe não tem nenhuma experiência artística. Sim. Ela também é servidora pública, trabalhava lá na prefeitura da cidade, e aí, desde sempre incentivou. Isso fez com que eu, naquela época, né, enquanto a maioria ali das crianças da minha idade estavam na rua brincando, não que brincar na rua, gente, seja ruim, não me interpretem mal, brincar na rua é ótimo, eu brinquei na rua também, tô falando assim, tem muita criança que cresceu nas ruas, e aí a minha mãe não permitiu que isso acontecesse. Não era isso que ela queria pra Não você. era, e hoje eu agradeço ela, porque quando eu tiver também, não tenho filho ainda, mas quando eu tiver, eu também vou ter esse mesmo cuidado que ela teve, sou muito grata a ela, até porque dentro das limitações financeiras que ela tinha, ela me cuidou muito bem, e detalhe, eu não sou filho único, mas eu sou o caçula. Nós somos um total de 9 filhos. Uma família grande, 9 filhos. É bastante gente pra ela cuidar. Exatamente, então, como eu fui o caçula, ela me criou praticamente sozinha, porque meu pai não participou desse processo. Entendi. Aí ela me criou sozinha, eu acho que ela foi uma super mãe, ainda é, né? Felizmente eu tenho ela ainda comigo aí. Dona Neide é uma super mãe, né? Como muitas mães hoje que criam filhos sozinhas também, né? Exatamente. São super mulheres, com certeza. E, Ricardo, então você começou a desenvolver esse gosto pelo desenho desde muito novo, desde a infância. Exatamente, eu tenho ainda alguns desenhos daquela época e tal, que são bons de recordar, até porque minha mãe também guarda, né? Eu acho que a minha maior fã é ela. Ela guarda tudo. Quando eu comecei a trabalhar com jornalismo, todo jornal que chegava impresso, ela guardava. Quando eu trabalhava no rádio, sempre me ouvindo no rádio, na televisão também, mesma coisa. A minha mãe é uma grande fã, sou muito grata a ela. Mas enfim, com relação aos desenhos, sim, eu comecei a desenhar bastante cedo e eu acho que isso é uma grande influência para a gente se desenvolver como desenhista, né? Sim. Então, quando eu ia para a escola, quase sempre na sala de aula eu era o que desenhava melhor. Inclusive, na 8ª série, teve a camisa de uniforme da turma, que foi um Papaléguas, aquele personagem que todo mundo conhece, né, da Warner. E foi o Papaléguas que o pessoal poderia ter pegado em algum lugar, pegado até na internet, em qualquer lugar, mas eu desenhei o Papaléguas e eles gostaram, adoraram, e eu achei o máximo aquilo, porque foi uniforme para o ano inteiro. Eu tenho a minha camisa ainda, inclusive da 8ª série, com o desenho do Papaléguas lá.
E é nessas pequenas coisas que eu já, naquela época, na infância, quando eu fazia um desenho e alguém gostava, eu fui, tipo assim, criando uma consciência de que aquilo ali poderia ser uma coisa para a vida toda. Inclusive, tem uma coisa que eu não faço mais, mas quando eu era criança, quando chegava a época de Páscoa, época de Natal, eu pegava os poucos recursos que eu tinha, comprava cartolina enfim, lápis, canetinha, o que pudesse ter, e fazia cartões personalizados com desenhos das pessoas, da família, para dar de presente. Então, tipo assim, tem vários cartões meus espalhados pela família e com amigos também, com desenhos de caricaturas, mas assim, claro, né, caricatura de criança, não é o nível de caricatura que alguns anos depois eu alcancei. Sim, mas muito legal, Ricardo, saber que isso veio assim desde a sua infância mesmo, o desenho. E parece que chegou um ponto que você ficou tão bom naquilo que você começou a ganhar dinheiro com caricatura, foi isso? Exatamente, pois é, eu vi que isso, eu não poderia deixar isso de lado, a partir de 2009, que eu comecei a faculdade de jornalismo. E, embora, quando eu comecei a faculdade, eu já trabalhasse na minha área, porque a área da comunicação tem algumas vantagens. Quando a gente demonstra alguma vocação, um talento, né, para fazer exercer alguma coisa na comunicação, a gente pode começar cedo, independentemente de formação. Então, quando eu comecei a faculdade de jornalismo em 2009, eu já trabalhava como radialista, como jornalista de rádio, desde os meus 15 anos, que eu comecei na minha cidade muito cedo nessa área, como repórter e tal, muito cedo. Até um pouquinho antes disso, você começou a fazer charge para vender para um jornal, não foi? Isso, exatamente. Temos fotos até. Olha, temos. Isso. Essa aí é uma charge mais recente, que saiu num livro escolar, tem essa notícia aí. Depois dessa, essa foi uma das primeiras que foram escolhidas para livros escolares, mas teve outras depois dessa. Essa foi sobre aquela tragédia lá de Mariana. Que legal. Da lama lá, da Mariana Brumadinho também, né? Sim. E, Ricardo, mas isso foi mais recente, essa charge? Essa mais recente, essa charge de 2018. Desde de 14 anos que você faz charges para vender. Exatamente, pro jornalzinho lá da minha cidade. Aliás, pro jornal, que o Edilson Lopes, que é o patrão lá, o diretor, o jornal ainda existe, é um jornal impresso. Sim. Ele sempre fala com a gente, quando a gente eventualmente fala jornalzinho, ele fala jornalzinho não, jornal. Então tá feita a correção, Edilson, jornal. É porque é um jornal mensal, um jornal naquele formato compacto, ele já era mensal na época e ainda continua sendo, então muita gente acaba, quando vai conversar com ele, ô Edilson, cadê o jornalzinho? Sim. O jornal. Exatamente, mas o Edilson faço questão de deixar também o nome dele aqui registrado com um agradecimento pessoal, porque foi também um grande incentivo para mim, porque quando eu tinha 14 anos, eu precisava de dinheiro para comprar meus gibis, porque outra coisa também que foi essencial para eu gostar de desenhar foi, também a minha mãe me incentivou isso no começo, foi coleção de gibis. Eu tenho ainda meus gibis antigos da Turma da Mônica, de quando eu estava começando a aprender a ler e também criando gosto por desenhos, eu desenhava. Eu acho que todo mundo que é desenhista, em algum momento desenhou os personagens da Turma da Mônica, da Marvel. Sim. Eu tinha isso. E aí, num determinado momento da minha adolescência, eu precisava de mais dinheiro para comprar meus próprios gibis, para não precisar ficar dependendo só da minha mãe. Aí eu comecei a vender picolé lá na minha cidade, lá em Pitangui, com 13, 14 anos. E eu já desenhava. Teve um dia que eu passei lá no jornal para vender picolé. Parei o carrinho lá na porta, entrei para oferecer para o pessoal e conversei com o Edilson. Não conhecia ele até então. Eu falei para ele também que eu faço desenhos e perguntei se ele tinha alguma vaga de desenhista no jornal, né? Falei isso, tem algum emprego aí para mim? Eu faço os desenhos. Ele falou, eu estou precisando de um desenho para ilustrar uma reportagem sobre o aumento no número de acidentes de moto aqui na nossa cidade. Você consegue fazer? Eu falei, claro. Aí no outro dia eu já levei para ele o desenho pronto, está publicado no jornal, né? Um desenho de um motociclista indo assim, depois a morte voando atrás dele e a plaquinha com o nome da cidade. E você que criou isso? Criei, levei, ele adorou. E aí depois disso, essa saiu no jornal ilustrando a reportagem, né, sobre esse assunto. Depois ele falou, não, você pode voltar. Teve um dia que eu estava numa pracinha perto lá do jornal, com um carrinho de picolé. Ele chegou para mim, isso eu tinha 15 anos, né? Já tinha publicado algumas charges no jornal dele. Ele chegou lá para mim e falou assim, olha, o meu auxiliar de escritório está saindo, ele conseguiu um emprego melhor e tal, estava saindo para trabalhar na área dele, pintou uma vaga lá, você quer ir para ser assistente lá na redação do jornal? Eu falei, claro que sim, né, tudo que eu mais queria. E aí lá na redação do jornal foi onde nasceu, eu já falei isso para o Edilson várias vezes, nasceu o meu gosto pelo jornalismo. Porque lá ele assinava todos os principais jornais, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, o Estado de Minas, o Jornal O Tempo, o Super Notícias, chegavam muitos jornais lá e eu passei a ter contato com o jornalismo diário. Você descobriu uma outra paixão, né? Que não era só o desenho. Exatamente. E aí, como eu sempre gostei também de escrever, então eu lembro direitinho de uma ocasião em que o Edilson
viu que eu estava lendo gibis lá no jornal, no intervalo, ele falou comigo assim, olha, é legal isso aí, é bom que você esteja lendo quadrinhos, porque tipo, isso aí é ótimo para começar a leitura, né, um grande incentivador de leitura, porém você tem que ler jornal. Ele falou assim, é isso aqui que vai te dar futuro, ó. Ele falou, e ele estava cheio de razão, porque ele foi realmente ele fez um mentor, né? Ele fez uma previsão muito boa nesse aspecto. Aí ele falou comigo assim, foca nisso aqui, foca nesses textos. Aí eu dei atenção a isso e comecei. Tanto que pouquíssimo tempo depois, 16 anos, eu comecei a ser o repórter, um dos repórteres do jornal na cidade. Comecei a cobrir política, 16 anos. Eu lembro que a minha primeira entrevista importante, aquelas entrevistas com pergunta e resposta, foi com o prefeito da cidade, o Evandro, na época. Foi uma entrevista de página dupla que eu fui lá fazer com 16 anos. Foi a minha primeira entrevista de política. Depois vieram muitas outras e tal, e foi isso. A minha introdução ao jornalismo foi também lá na minha cidade. Eu sou muito grato a todo mundo que, de alguma forma, me ajudou nisso. Contribuiu nesse processo, né, Ricardo? Bacana. E foi aí que você foi se especializar e fazer faculdade? Exato. Aí, em 2009, quando eu já estava trabalhando numa emissora de rádio, quando eu tinha me formado ali no 3º ano, eu fiz o Enem, né, e consegui uma pontuação muito boa que me permitiu escolher uma bolsa 100% pelo ProUni. E detalhe também, eu não teria condições na altura de pagar pela faculdade. Não teria, embora eu já estivesse trabalhando, era muito pouco ainda, minha mãe não teria condições de pagar a mensalidade do curso naquela época e tudo mais. E aí, para mim, foi muito bom também. Hoje eu conheço várias outras pessoas, grandes profissionais, que se formaram também com essas bolsas, né? E é isso, eu sou mais um dos muitos bolsistas de universidade que digamos assim, que desabrocharam uma vocação por meio disso, por meio dessa possibilidade. Sim, e o jornalismo, Ricardo, ele te abriu muitas portas, né? Você foi trabalhar depois em grandes emissoras, né? Sim, exatamente. Eu trabalhei mais alguns anos lá na minha cidade, eu saí da emissora que eu estava, fui para uma outra emissora da mesma cidade. Aí, ó, essa foto aqui, eu tinha ali, deixa eu me ver, uns 16 anos nessa foto aí. Com o Marcos ali, o Marcos Vinícius, apresentador do jornal, outro grande incentivador meu, porque o Marcos Vinícius, na época, ele ainda é, aliás, um grande repórter lá da cidade, ele continua ativo lá nessa profissão, e eu ali no estúdio fazendo jornal com ele. E na época em que tudo era papel, não tinha nada, tá vendo o jornal ali na minha mão? Tudo exatamente. Né? O computador estava começando a ser introduzido, hoje, claro, a tecnologia está ajudando muito na nossa profissão. Pois é, aí foi isso, comecei, né, a desenvolver essa prática, e assim que surgiu uma oportunidade eu me mudei para Divinópolis, que é uma cidade um pouco maior do que a minha. Aliás, era a mesma cidade onde eu estudava, a universidade ficava lá. Então, do começo de 2009 até metade de 2010, eu ia e voltava para minha cidade de van. 1 hora de viagem de Divinópolis para Pitangui, aquelas vans de universitários, né? E depois me surgiu uma oportunidade de fazer um estágio no Jornal Agora, que é um jornal diário de Divinópolis. Aí me mudei para Divinópolis, fui para lá fazer estágio, recebendo aquele pouco recurso de estagiário e tudo mais, mas, enfim, a gente tem que correr atrás, né, das possibilidades, começar de algum lugar. E foi muito bom porque eu comecei logo no jornal impresso diário, né, diferente daquele outro que eu já tinha experiência, que era mensal. Agora eu fui trabalhar no jornal diário. Eu comecei lá como repórter de polícia, então eu estava sempre correndo de um lado para o outro, atrás das autoridades, fazendo matérias, indo nas pautas, e comecei a vivenciar essa produção do jornalismo. Na época, o jornalismo impresso, hoje não tanto mais, porque hoje tem a mobilidade de o conteúdo ser produzido às vezes até da própria casa do profissional, né? Sim. Antes não, a gente tinha que correr atrás das informações e voltar para a redação o mais rápido possível para sentar lá e fechar a matéria, né? Inclusive, a pandemia serviu para dar digamos assim, um gás que faltava no jornalismo para o pessoal começar a trabalhar de onde quer que esteja, porque a internet permite isso, né? Aí, na época que eu trabalhava no Jornal Agora, algum tempo depois eu recebi uma proposta de estágio, né? Fui chamado para fazer estágio no MGTV, que é um jornal da afiliada da Globo local. Eu era estagiário na produção do MGTV primeira edição. Eu ia para a TV, que é a TV Integração, afiliada Globo, em Minas. Eu ia para lá de manhã, trabalhava na produção do jornal, e aí um ritmo muito maior, porque, enfim, emissora de televisão, numa afiliada da Globo, né? E quando a gente entra, mesmo na condição de trainee, como eles chamam, né? de estagiário, a gente passa por um treinamento da Globo, que eu fiz também, que é muito bacana para produzir conteúdo no padrão da Globo, e fiquei lá por um bom tempo. Depois saí de lá, continuei no Jornal Agora, passei por várias empresas, inclusive lá da cidade. Sim. E depois voltei para trabalhar na integração como repórter do G1 e do Globo Esporte. Fiquei alguns anos lá, até digamos assim, que a minha última experiência em redação foi lá, já alguns anos depois. Foi lá. E, Ricardo, aparentemente em 2011
algo aconteceu na sua trajetória, porque mesmo você atuando como jornalista, você ainda desenhava. Exatamente. Em 2011, eu percebi que eu poderia complementar a minha renda com as caricaturas, porque eu ainda desenhava, eu não perdi a oportunidade de desenhar quem estivesse perto de mim, continuava presenteando as pessoas com caricaturas. E hoje, embora eu faça no digital, na época era tudo no papel. Eu sempre tinha o meu kit de desenho com as canetas, os papéis para fazer. E aí eu comecei a aproveitar o horário da noite para visitar, para fazer eventos, né? Ao longo do dia, quando possível, eu ia a empresas, atendia empresas e fim de semana também trabalhando com caricaturas ao vivo em casamentos e eventos de todo tipo, assim também, às vezes em pontos turísticos, a depender da ocasião. Sim, que incrível. E nessa época que você começou a profissionalizar, você abriu a sua própria empresa. Assim, a empresa, ela com o nome próprio, né? Desenho na hora. Desenho na hora. Eu não cheguei a fazer o CNPJ, abrir... Foi um empreendimento próprio, né? Eu pesquisei se já tinha algum site, algum serviço com esse nome. Não tinha, as arrobas estavam todas liberadas. Aí eu fiz, e como você falou a questão do empreendedorismo, naquela época já eu reuni ali o pouco recurso que eu tinha para fazer os cartões de visita, porque eu nunca gostei de entregar o desenho a folha em branco, assim, a folha na mão da pessoa, porque ninguém que recebe uma caricatura física está preparado para receber e guardar aquilo. Então eu investi em plástico, então o cliente sempre elogiava que recebia o desenho dentro de um plástico bonitinho, com um velcro assim, e dentro na parte de trás da caricatura estava lá o cartão de visita, exato, do Desenho na Hora, com todas as redes sociais. Eu tirava a foto do cliente com a caricatura e falava com ele, pedia autorização para ele para eu postar no Desenho na Hora, né? A maioria dos clientes, felizmente, autoriza a gente a postar. E eu postava marcando o cliente, que já dava um engajamento muito bom. Eu fiz isso no Facebook, no Instagram, até no LinkedIn também. Todas essas principais redes tem lá a nossa página com alguns registros dessa época, desde então. Que legal. E quais foram as suas dificuldades, Ricardo, na época de continuar empreendendo ali sozinho? Quais dificuldades você encontrou? Um artista, quando vai trabalhar freelance, né, sem ser numa grande empresa, encontra muitas dificuldades, mas algumas delas a desvalorização mesmo, porque muitas vezes a gente precisa colocar um preço que a gente considera justo e o mercado é muito desvalorizado. E a gente acaba tendo que vender o produto por um preço que depois a gente vê que não valeu a pena. Mas enfim, a gente precisa também gerar portfólio, então são muitas coisas que a gente coloca na balança. Né? E como na época eu trabalhava também como jornalista, a minha principal fonte de renda naquela época era como jornalista. Tá. Então o desenho era mesmo um complemento. Isso, e aí você usou por um tempo para complementar a sua renda, mas depois você provavelmente viu que o jornalismo era algo que estava te trazendo um bom retorno e até investiu em mais capacitação indo para Portugal, foi isso? Exatamente. Eu fiz um mestrado, eu fiz a inscrição em 2018, e em 2019 eu me mudei para Portugal para começar o mestrado lá na área de jornalismo, na Universidade do Porto. Como que foi que essa oportunidade surgiu? Eu já queria reunir aqueles recursos meus que eu tinha para, inclusive com os desenhos também, né, com o jornalismo e com os desenhos. Ajudou, né? Ajudou muito, demais da conta, não, ajudou muito mesmo. Desde sempre, como eu disse aqui, desde sempre o desenho, o trabalho com ilustração, com charges e com caricaturas, para mim, foi um grande complemento de renda, desde o começo, foi muito bom. E aí, reunindo tudo isso, esse extra que eu fiz, mais o que eu já tinha acumulado, eu estava muito decidido a ter uma experiência no exterior, porque eu tenho dois irmãos também que são grandes inspirações e influências para mim, o João Paulo e a Patrícia, eles moram já há alguns anos na Suíça. O João Paulo, meu irmão, morou em Portugal há alguns anos, ele é da área de restaurantes. Ele teve um restaurante em Portugal, hoje ele é chefe de cozinha na Suíça. E numa experiência que eu tive viajando para lá, para a Suíça, para visitá-los, eu vi que é muito bacana e que o mercado de arte lá fora tem uma possibilidade muito grande de crescimento. Enfim, tive essa experiência lá, ficando um tempo com eles, gostei bastante. E quando eu voltei decidido a reunir mesmo os esforços ali, né, tudo que eu já tinha capitalizado e decidi tentar alguma coisa fora. Mas eu não queria ir só, tipo assim, como turista e procurar um trabalho qualquer. Eu queria ter algo que me motivasse a ir. Aí eu fiz a inscrição para o mestrado na Universidade do Porto, mestrado internacional em Ciências da Comunicação. Passei, aí eu tive que ir para lá no comecinho de 2018, na verdade. Porque a pandemia começou no finalzinho de 2019. Foi 2019. Exatamente, né? que foi o marco, então foi isso. Então eu fui para lá no começo de 2018, não foi no ano que a pandemia começou não, 2018, o ano anterior, porque eu fiquei lá, né, o tempo suficiente para fazer tudo que eu precisava fazer na universidade. Eu rendi bastante lá, fui para lá no comecinho então de 2018 para fazer a faculdade, e é muito bom quando a gente vai entrar num país estrangeiro já com alguma coisa em mente, né? Eu já tinha passado do processo seletivo,
eu tinha que ir na universidade para fazer a parte presencial, a entrevista presencial lá, avaliação de capacidades e tudo mais. Não é fácil, mas também não é impossível, entendeu? Não é fácil. Você que, já fica aí a dica, para você que tem aí o interesse de fazer alguma coisa internacional, não desista, não se deixe chatear, incomodar pelos custos, porque quem olha o preço assim e de cara desiste, gente, não desista porque existe a possibilidade de chegar lá e conseguir alguma coisa, né? É isso. E foi isso que aconteceu com você? Exatamente, eu fui para lá no começo do ano e quando eu fui eu precisava de recursos, porque eu fui com um recurso assim que era muito limitado, né, para me manter lá só por conta da universidade, só como estudante internacional, como eles falam, não podia de jeito nenhum ficar assim. Quando eu cheguei lá, no começo do ano de 2018, eu pensei, vou passar aqui o mês de fevereiro, no máximo o mês de março também, visitando empresas de comunicação, deixando com eles o meu currículo, afinal eu estava ali para estudar ciência da comunicação, para estudar jornalismo, né? Ia deixar meu currículo nas empresas e tentar alguma vaga profissional lá na minha área, por que não? Sendo que aqui no Brasil passei por tantas experiências. Só que tem um porém que eu fui descobrir lá, que é o seguinte, as leis, pelo menos as leis lá de Portugal, não permitem que um estudante internacional, mesmo que esteja já fazendo um curso de mestrado ou doutorado, ou seja, já passou pela graduação, já tem um primeiro diploma, o estudante internacional ele não pode ocupar uma vaga de trabalho de alguém que é de lá, de cidadão português, no caso. Então, tudo que eu ouvi foi, bacana seu currículo, tem realmente aqui muitas experiências, mas não vão poder te contratar porque as leis não permitem que o estudante seja contratado como profissional. Fiquei chateado? Fiquei. Mas, por outro lado, eu tive oportunidades de visitar grandes empresas lá, o JN, Jornal de Notícias, fui em Lisboa também visitar alguns veículos de lá, tive boas experiências de visita, mas tudo que eu ouvi foi isso. Olha, bacana, legal o que você faz, realmente tem grandes experiências ali, grande potencial, mas espera você formar primeiro. Só que se espera você formar primeiro, tipo assim, eu já não precisava mais disso, porque eu não estava à procura de um estágio, né? Foi o que me veio em mente. E aí eu passei, então, os meses ali de março e abril e maio focado em encontrar um trabalho que me permitisse pagar o aluguel, né? Um salário mínimo, pelo menos. Na época, o salário mínimo em Portugal estava 600 euros. Aí eu precisava de 600 euros para pagar o meu aluguel. Na época, eu dividia o apartamento ainda, o quarto, porque era um apartamento dividido entre vários brasileiros, eu dividia o quarto com outro brasileiro para pagar menos, eu pagava 150. Já era muito para quem chegou, digamos assim, com pouco recurso, com recurso bastante limitado. E aí eu precisava desse recurso e comecei a trabalhar com o que aparecia. E o que aparecia? Trabalhar com limpeza, trabalhar como balconista de café, de lanchonete. Eu nunca tinha trabalhado com isso ainda. Claro, é uma experiência boa. Hoje eu sei coisas dessas áreas que antes eu não sabia. Cheguei lá realmente sem saber. E foi isso que te proporcionou o estudo, Exatamente, né? sim, exatamente. Aí eu cheguei e passei por essas experiências. A mais recente, inclusive, foi a pintura de paredes. Mais recentes, assim, antes de eu começar a trabalhar com desenho lá, né? Dessa época ali do comecinho do ano de 2020, aliás, 2018, né? Que é o ano que eu fui para lá. Eu passei também por uma empresa de pintura de paredes, onde a gente chegava muito cedo e saía tarde e era extremamente cansativo. Eu ficava assim, sabe, muito, muito cansado depois de um longo dia de trabalho. Eu ficava pensando assim, nossa, quando eu começar o mestrado, porque o mestrado só começava em setembro, o ano letivo. Você chegou em janeiro e só iria começar em setembro. Exato, exatamente, porque no começo do ano eu precisava fazer a entrevista presencial na universidade, mas o ano letivo em Portugal, diferente daqui, só em setembro. Aí eu pensei, poxa vida, eu não podia voltar para o Brasil, não tinha recurso para voltar para cá e ficar aqui, tipo, trabalhando na minha área e depois voltar, impossível, não tinha recurso para isso, tinha que ir à luta todos os dias e procurar alguma coisa. E quando a gente é estrangeiro, principalmente brasileiros, né, lá em Portugal, tem muito emprego fácil para gente que paga salário mínimo, mas não profissional, entendeu? Eu conheci lá vários profissionais formados aqui no Brasil, de várias áreas que tiveram a mesma, digamos assim, a mesma decepção de mercado que eu tive, que é chegar lá achando que teria um emprego na área, e, enfim, ver que o mercado local não permite que pessoas que não tenham uma formação, né, lá, portuguesa mesmo, consiga essas colocações no trabalho. Eu até entendo um pouco pelo seguinte, aqui no Brasil, a gente tem que também ver a nossa realidade e a deles. O Brasil é um país de dimensões continentais, né? Enfim, o Brasil tem uma quantidade muito maior de habitantes. Portugal tem 10 milhões, é o território. Exato. Portugal tem só 10 milhões de habitantes, é um território muito limitado e tem muita universidade lá, na minha área e em várias outras também, de muitos brasileiros que vão para lá. Então, assim, a gente chega lá, é um mercado já bastante completo, já tem os profissionais, não precisa de mais, entende? Porém,
em setores de prestação de serviços, como esses que eu citei, de limpeza, de trabalhar como garçom, por exemplo, nos bares e restaurantes, isso tem muito, porque é um país muito turístico e eles precisam de gente que tem demanda para trabalhar exatamente com profissionais que vão ali receber o salário mínimo daquela época, né? Na época ainda eram 600 euros. Então sempre tem oportunidade. Qualquer pessoa brasileira que chega lá, entra em qualquer estabelecimento, fala, tem vaga aí? Muitas vezes já começa a trabalhar na mesma hora, porque realmente... Mas assim, também, gente, não se iludam com isso, porque não dá para... Tem muita gente que, infelizmente, vai para lá achando, assim como vai para outros países com economias melhores do que a nossa, achando que vai ficar rico ganhando o que tiver. Não fica, gente, porque embora o salário mínimo seja euro, os gastos também são em euros. As contas são em euros, tudo é em euro, entendeu? Então, a menos que a pessoa tenha várias fontes de renda, possa mandar, de repente, parte do dinheiro para uma poupança no Brasil, aí sim, a pessoa vai ter uma condição de vida melhor, né? Mas quando é só para um salário, realmente trabalhar para sobreviver, como a gente meio que já faz aqui com o salário mínimo. É exatamente a mesma coisa lá. Só que tem aquela diferença da qualidade de vida. A qualidade de vida e a segurança em Portugal são muito melhores do que aqui. Sim. E em algum momento deu um estralo na sua cabeça e você lembrou da possibilidade de trabalhar com caricaturas? Exatamente. Eu estava trabalhando nessa empresa que eu citei de pintura de paredes, coisa que eu nunca tinha feito. E lembrando que quando eu falo pintura, não é pintura de desenho, não. É pintura de obra mesmo. Ir para lá e fazer obra. Eu nunca tinha feito isso. Cada dia ia para um local diferente, uma obra diferente para ser assistente, né, de algum pintor diferente, e era sempre uma confusão e tal, uma experiência que, ok, eu tenho as minhas recordações, mas não espero passar de novo. Em junho, num fim de semana em que eu estava de folga, eu fui lá para a região turística lá do Porto, e lá eu conheci uma artista portuguesa, que também vale aqui agradecer a ela, Francisca Vilaça, o nome dela artístico é Chicaça, uma grande artista plástica portuguesa. Quando eu cheguei lá na região da Baixa do Douro, ali no Porto, que é onde fica a ponte Luís I, e que todo mundo gosta muito lá daquele local, é o principal cartão de visitas da cidade do Porto, é a ponte. E a Francisca, ela estava trabalhando, fazendo pinturas, só que ela não faz caricatura, ela faz portraits, retratos, né? Ela estava lá fazendo os retratos dos clientes dela com tinta plástica, que ela é uma artista plástica mesmo, né? Ela tem formação nisso e tal. E aí ela estava lá fazendo os portretos dela e eu fiquei do lado observando. Eu fiquei observando ela, outros artistas também, porque é uma região, uma área grande, um espaço bem grande e muito movimentado. Eu observei que tinha artistas de várias vertentes da música, tem muitos músicos, artistas de circo também fazendo malabarismos e coisas do tipo. Em geral, até estátuas. Estátua viva também é o que mais tem no Porto. Eu vi que tinha nesse espaço lá e em vários outros do Porto, várias possibilidades para artistas. E é claro, né, eu estava chegando lá naquele momento, fiquei vislumbrado com aquilo, falei, vou esperar por uma oportunidade de conversar com ela. E fiquei esperando ali ela terminar de atender os clientes, me apresentei, ela foi extremamente simpática comigo, sabe, muito, muito gente boa, gosto demais da Francisca. Aí ela me explicou como é que é ali, eu falei para ela que eu faço caricaturas também, mas que não é naquele estilo. Aí ela falou, tu faz caricatura? Então toma aqui o papel, né? Aí ela me deu um papel na hora, as canetinhas dela, ela falou, toma, senta aí na minha frente que eu vou fazer a ti e tu fazes a mim. Imagina se você não fizesse, né? Imagina se eu não fizesse, exatamente. Ainda bem que você falou e conseguiu mostrar, exatamente. Né? Aí sentamos ali um de frente para o outro, temos uma foto disso, inclusive, tem um registro disso, desse dia, né? Temos aí, produção, a foto? Essas são fotos lá do Porto, exatamente. É nessa região aí que nós trabalhamos, né? Lá, a Francisca trabalha num local bem perto desse. Que legal. Ali a ponte que eu citei lá atrás, né? Lembrando que a caricatura que eu fazia e entregava na hora é a caricatura de humor, né? Uma caricatura bem exagerada, com cabeção e tudo mais. E que era um valor muito acessível, né? 5 euros, assim, uma caricatura individual. E era isso. Aí, quando eu comecei lá, fiz a caricatura da Francisca. E ela gostou, ela falou comigo assim, olha, tem muito potencial, se eu fosse você, já vinha trabalhar aqui. E aí, no outro dia, eu fui a um local que ela me indicou para comprar materiais, uma papelaria, plásticos também, e no outro dia, que era um sábado de manhã, falei, vou experimentar isso. Aí eu desci para lá, fiquei nessa mesma região, aquele mesmo banquinho da foto ali onde eu estava, cheguei lá e me instalei, fiz o que ela havia me recomendado, que era produzir umas plaquinhas avisando, porque eu aprendi com ela o seguinte, quando a gente está fazendo arte na rua, as pessoas que estão passando, elas não têm como saber o que a gente está fazendo, né? Se a gente não colocar lá a placa dizendo. Então eu fiz umas plaquinhas manualmente também na canetinha, coloquei os preços e, para minha surpresa, logo de primeira, muita gente apareceu. Muita gente apareceu. Eu voltei, exatamente, depois desse dia, eu trabalhei o sábado inteiro, desde a manhã, era um sábado, era junho, era um mês de começo de verão lá, né? Sim.
alta temporada começando. Isso um pouquinho antes de você começar o mestrado. Exato, um pouquinho antes. Quando eu comecei o mestrado, eu já estava trabalhando na área de caricaturas, e para mim foi excelente, porque todo mês, quando eu tinha que pagar a pequena taxa que os estudantes internacionais pagam, pagava tranquilamente, me permitiu logo sair daquela condição de dividir o quarto e me mudar para essa região do Porto, que é uma região mais nobre, justamente por ser uma área muito turística, mas eu trabalhava ali, eu não podia mais morar onde eu morava antes, que era também uma área muito boa, assim, hora da hora, gosto muito daquele lugar, mas tinha que pegar alguns metrôs para chegar lá no local. E é isso, aí comecei a trabalhar na rua e foi com essa ajuda da Francisca que me veio esse insight. Eu cheguei na semana seguinte lá para o diretor dessa empresa de pintura de parede, falei para ele assim, olha, acabou, eu vim cá só fazer o acerto aí pelo mês trabalhado até aqui, agora eu vou trabalhar por conta própria. Olha só, Ricardo, muito legal. Então, como que você enxerga o mercado de caricaturas em Portugal? Você acha que tem demanda? As caricaturas, você sentiu que as pessoas procuram, buscam, desejam, compram? Sim, desejam muito, exatamente. E como o meu nicho era mais para turistas, para eventos, né, para locais ao vivo, as pessoas se divertiam muito, né? Então, sempre tem essa demanda. E outra coisa muito boa lá é que o pessoal dá muita gorjeta. A gente aqui não tem esse costume de receber gorjeta. Então, às vezes, aconteceu uma vez que eu lembro que eu fiz um pai, a mãe e o filho, aí eram 20 euros o preço, o senhor gostou tanto que ele me deu 50 e falou, não, pode ficar. Então, tipo assim, ele me pagou mais do que eu cobrei, entendeu? Sim. Muito mais. Aí, eu gostei dessa e de outras ocasiões experiências em que foi possível receber uma comissãozinha, né, uma gorjetinha a mais, exatamente. E é isso me fez assim, digamos, brilhar os olhos, porque eu vi uma grande oportunidade de trabalho e fiquei lá, toquei o mestrado todinho só fazendo caricaturas. Incrível que, lembra que eu comentei que quando eu comecei lá, era uma plaquinha, eu fazia as caricaturas numa pranchetinha, coisa mais feia. As primeiras fotos, nossa, que a Francisca tirava de mim desenhando as pessoas, muito ruins porque eu desenhava direto na prancheta, assim, olhando para a pessoa, ficava com uma baita dor no braço, dor no ombro. Pelaquela posição. Aí, conforme o tempo foi passando, eu investi em equipamentos melhores, tanto que nessas fotos que temos, eu já estava com uma estrutura melhor para atendimento. É isso. Acho que é um exemplo prático de alguém que empreende, né, com caricatura. Sim, e no Brasil você dizia que você sentia dificuldade de fazer as pessoas valorizarem a arte. E me parece que quando você fala de Portugal, você sente que já era mais fácil as pessoas enxergarem valor no seu trabalho, é isso? Exatamente. Portugal, não só os portugueses, mas os estrangeiros também, porque é um país muito turístico, né? Então eu fiz principalmente lá, além dos portugueses. Fiz muitos portugueses, tenho grandes amigos portugueses também. Atendi muitos franceses, pessoal da Espanha, gente que valoriza muito a arte, né? O pessoal da Europa tem essa cultura de valorizar a arte que, infelizmente, por aqui ainda não temos. E a Caricanecas é um grande exemplo de mudar esse cenário, né? É um grande esforço, muito bom, é a grande missão de mudar, e tem feito isso com grande sucesso, de mudar esse cenário aqui no Brasil. Perfeito. Só que aí, Ricardo, pelo que você está me contando, na linha do tempo, a gente está chegando perto do período de pandemia. Exato. E para quem trabalhava na rua, né, desenhando, né, todos os trabalhos que dependiam de algo físico, acabaram sofrendo. Como que foi para você se adaptar ao período de pandemia? Você ainda estava lá em Portugal? Tava sim, foi bem difícil, viu? Foi dificílimo mesmo, mas ainda bem que eu tinha feito uma economia, como eu disse, né, eu já estava trabalhando já há 2 anos só com isso, eu já estava conseguindo morar num lugar melhor, né, e ter um orçamento melhor. Guardar um pouco, exatamente. Mais estruturado. Exato. Então a pandemia começou no finalzinho de 2019, né, como a gente lembra, até por isso que o vírus teve aquele nome, né, Covid-19. E aí Portugal não, ainda tem sido, né, que pelo menos no dia que a gente faz essa gravação, a pandemia ainda não acabou totalmente. Mas Portugal tem sido um dos grandes exemplos de países que melhor lidam com a pandemia, né, diferente aqui do nosso, infelizmente. Mas quando começou o lockdown lá, começou em janeiro. Portugal não tinha tido ainda nenhuma morte por Covid. Só foi ter morte por Covid em março. 3 meses antes de ter a primeira morte por Covid, o presidente decretou lockdown completo. E aí, essa região onde eu trabalhava, que era uma zona muito turística lá da cidade, né, que tinha muito movimento, no dia que começou o lockdown, tristeza, todo mundo fechando. Eu lembro que lá no meu Instagram do Desenho na Hora tem lá algumas fotos que eu fiz, colocando justamente um texto com a legenda explicando, olha, hoje no dia tal aqui de janeiro a gente está trabalhando pela última vez aqui na Ribeira, sem saber quando voltaremos. Aí nessa foto atrás de mim o pessoal fechando as barracas, aquelas barracas de souvenirs. Sim, e aí, bem simbólico. Nossa, e foi um post que eu fiz assim,
eu fiz e realmente foi um registro que ainda bem que eu fiz, porque foi muito mais do que a gente podia imaginar. Foi muito pior do que a gente podia imaginar. Nesse local onde eu trabalhava, na Ribeira lá, eu conheci muitos brasileiros e gente de outros países também que estavam lá ganhando salário mínimo, que estavam lá, tipo assim, muitas vezes para sustentar a família lá, ou mesmo em outros países, mandar dinheiro para a família. Sim. E as pessoas ficaram totalmente sem renda. Né? E o lockdown lá começou, como eu falei, em outubro, e foi, aliás, começou em janeiro e foi até outubro, foram meses, né? Então todo mundo fechado, podendo trabalhar só de casa. E como eu ainda tinha essa reserva, eu não fiz o que muita gente fez, que foi voltar logo para os seus países. Assim que começou essa crise, quem não tinha, né, um recurso para ficar lá por mais tempo, porque os custos também de tudo subiram muito, Sim. todo mundo precisava ficar em casa, a inflação dos aluguéis foi lá em cima. Então, tipo assim, os aluguéis que já eram caros ficaram mais, sabe? Todo mundo tinha que ficar em casa, o pessoal aumentando o salário, o valor dos aluguéis, tudo aumentando muito, ninguém trabalhando nessas áreas, infelizmente. E aí, eu conheci muitas pessoas que tiveram situações muito difíceis lá, de precisar fazer vaquinha online, precisar pedir ajuda para a família ou para os amigos lá, para conseguir pagar a passagem de avião de volta, entendeu? Para voltar, como se diz, com uma mão na frente e outra atrás. Gente que às vezes foi para lá numa situação econômica melhor do que voltou, tudo por causa da pandemia, né? Então foi um período muito triste. Triste mesmo. E como foi para você, Ricardo? Você permaneceu em Portugal durante esse período? Você voltou para o Brasil? Eu permaneci, eu tive que migrar para o digital, porque até então não é que eu não fizesse caricaturas digitais, porque eu era chargista também de jornal. Sim. Lá, e as minhas charges eram digitais, então tipo assim, eu tinha também essa experiência do digital, mas a caricatura ao vivo não tem como, pelo menos não no formato. A gente sabe agora que a Caricanecas tem a caricatura digital ao vivo, que é outro formato, né? Sim. Aí nesse formato que eu tinha de entregar para a pessoa, não tinha como. Aí eu precisei ficar esses meses todos trabalhando de casa. Então, meu quarto estava lá o tempo todo, o dia todo lá, claro, no horário de serviço, tentando captar clientes, né, pela internet, colocando publicidade paga no Instagram, no Facebook, de caricaturas digitais. Fazer anúncio. Exato, fazer anúncio, investir muito em tráfego pago, que a gente chama hoje, sim, né? Na época era anúncio no Insta. Anúncio no Insta, anúncio no Face, muito post orgânico também com hashtags na época para tentar captar. E também fiz uma outra estratégia que foi a seguinte: eu mandei muita mensagem no Instagram, e deu certo também, para clientes que eu tinha da caricatura na rua, de outros países também, oferecendo para eles a caricatura digital. Sim. Porque essas pessoas, a maioria delas, como eu entregava o cartão de visita e falava para elas depois irem lá ao Instagram, ao Facebook também, do Desenho na Hora, para pegarem a foto deles com a caricatura, eu tinha esses contatos salvos, né, no meu Instagram. Uhum. E aí, ofereci para muitas dessas pessoas a caricatura digital e muitas delas compraram, que foi ótimo. E foi o que te auxiliou nesse período que você ficou em Portugal, exatamente, né? Durante a pandemia, não estava podendo ir fazer o desenho na rua, né? Exatamente. E assim, ainda bem, né, que eu tive essa possibilidade de fazer esse trabalho digital. Como eu falei, muita gente não teve. Eu conheci pessoas lá que trabalhavam em bares e restaurantes, por exemplo, ficaram meses sem receber. Fiquei em casa, então, fazendo as caricaturas digitais. E uma outra curiosidade que é que eu comecei a migrar o meu formato daquela caricatura, como vocês viram um exemplo aí de caricatura mais caricata mesmo, né, como o Dinho diz, muito carregada. Eu comecei a migrar para um formato mais bonitinho. E qual foi a minha inspiração? Caricanecas. Foi aí que você conheceu Caricanecas? Eu já conhecia porque eu seguia no Instagram. Entendi. Né? Eu seguia o Instagram da Caricanecas, mas aquele formato da caricatura bonitinha, eu vi que no digital ele é melhor. Até porque no digital a gente tem mais tempo para finalizar o desenho, como você sabe, né? Então, o desenho digital, a gente faz o esboço primeiro, depois a gente pode corrigir algum erro ali da canetinha, a gente faz com mais calma, colore, né? Faz a pintura, e aí eu migrei o meu formato de arte naquela época para o digital no formato mais bonitinho, inspirado na Caricanecas. Eu acho que deu super certo. E agora que você falou de Caricanecas, e quando que foi que você decidiu se tornar um franqueado? Você estava lá em Portugal ainda? Como que foi? Pois é, não, eu estava aqui já porque em outubro de 2020, em outubro de 2020, o governo português lá, já na situação do ápice da pandemia, sim, falou para a comunidade, principalmente para a comunidade internacional, atenção, vocês que não são, né, do nosso país, agora em outubro a gente vai abrir uma janela para que vocês voltem para passar essa fase da pandemia nos seus países, né? Então, de 1º de outubro até o último dia, os voos domésticos, né, de Brasil para Portugal ficaram novamente disponíveis. E aí, claro, eu não pensei duas vezes, eu adquiri a minha porque eu fiquei muito preocupado com isso. Embora lá em Portugal, durante a pandemia, eu nunca estive sozinho, sempre com grandes amigos, sempre conversando com a família por chamado de vídeo aqui também e tal. Muitos amigos lá também amparando, mas eu queria
naquele momento de crise e que ainda não tinha a vacina, Sim. eu queria voltar, Sim. porque eu estava com uma preocupação gigantesca, né, principalmente com a minha família. Aqui no Brasil, eu estava acompanhando e vendo que estava começando a situação da pandemia a ficar ruim também, pior como ficou, infelizmente. Sim. Aí, embora eu estivesse lá num país que estava lidando muito melhor com essa situação, se acontecesse alguma coisa lá, se eu pegasse Covid lá, todos nós que estamos em outros países, nesse momento a gente pensa isso, se acontecer comigo, né? Porque lá a gente ligava a TV, o tipo de matéria que a gente via é cidadãos de outras cidades, de outros países, né, que tiveram Covid lá, que morreram e que a família não pôde ver, a família não pôde levar o corpo para o país. Todos nós que estamos morando em outro país nesse momento de crise assim, bate esse medinho, né? Sim, eu não queria certeza. ficar correndo esse risco. Aí consegui, com o recurso da caricatura, lembrando, eu não teria outra fonte de renda para comprar esse voo em outubro, que foi um voo também caro para o valor de mercado, afinal muito disputado, né? Sim. Disputadíssimo na época, foi um valor bem mais alto, bastante inflacionado, mas que falei, valeu a pena, eu vou ter que pegar esse valor aqui e investir, porque tava, tudo lá também estava ficando muito mais caro. Um detalhe com relação ao mestrado, eu pude voltar pelo seguinte, as aulas que antes eram presenciais passaram a ser online por causa da pandemia. Quanto tempo duraria o mestrado? Eu fiz na modalidade de 4 anos. 4 anos. Porque é a modalidade que eles chamam de tempo estendido, em que a gente vê menos aulas por dia, porque eu precisava de mais tempo para trabalhar. Você não poderia se dedicar integralmente ao estudo. Exatamente. Quem vê a tempo inteiro, como eles falam, a meio tempo, aliás, é 2 anos só. São só 2 anos, mas são períodos mais intensos de estudos. Sim. E aí você decidiu voltar para o Brasil e foi aí que você conheceu a Caricanecas. Eu conheci a possibilidade de franquear, né? A possibilidade de franquear, porque eu já conhecia como referência artística. Sim. Né? Só que quando eu voltei, assim que eu voltei, eu já consegui trabalho na área do jornalismo, porque embora lá eu não tenha trabalho nessa área, aqui não tem como ficar sem. Aqui foi só chegar que o Márcio, diretor da rádio, onde eu até trabalho atualmente, estou lá já há quase 3 anos, ele me falou, você já está na área aí, eu estou com a rádio aqui agora também, então vem, né, trabalhar com a gente. Eu trabalhei um pouco de casa, fazendo as matérias de casa mesmo, na época daquele fechamento mais rigoroso, muito antes de termos as vacinas, né? Mas já comecei a trabalhar de novo com jornalismo e aí eu não estava desenhando, porque não tinha não tem ainda, não vejo mercado assim para o meu desenho naquele mesmo formato aqui no Brasil. Aí eu voltei a trabalhar com jornalismo nessa época. Legal. E aí você voltou a trabalhar com jornalismo e o que te fez procurar um negócio para você, uma renda extra? Quando que foi esse momento? Pois é, bem recentemente, agora no finalzinho de 2022, quando agora que a gente está numa situação em que já estamos todos vacinados, né? A pandemia já está numa fase bem mais estável. Então me veio aquela reflexão, o que eu vou fazer agora? Eu vou continuar aqui ou eu vou voltar para Portugal? Eram as minhas 2 possibilidades, né? As minhas 2 hipóteses. Aí eu preferi pegar, então, o que eu já tinha até o momento e investir na franquia, me tornar um franqueado, porque desde sempre eu gostei da marca Caricanecas. E aí eu vi uma oportunidade de empreender e ficar por aqui por mais um tempo. E, Ricardo, não te dá um pouco de ciúmes, assim, de vender o desenho que não foi você que fez? Não, porque assim, eu explico para os clientes, principalmente para os clientes que já conhecem meu trabalho, né, como desenhista, eles muitas vezes pensam que sou eu que desenho. Muita gente me pergunta, eu acho que todo franqueado ouve essa pergunta, é você que desenha? Né? Mas eu acho que eu escuto um pouco mais, porque os meus clientes do desenho já sabem. Você desenha, né? Você mudou o seu estilo? Você agora está fazendo o desenho nas canecas? Como é que é isso? Aí eu explico, não, eu não desenho, agora eu tenho uma franquia, né, de uma marca, de uma marca consolidada, uma marca de grande mercado e que é feito por outros artistas, no caso. Sim. E está sendo muito bom, estou gostando muito dessa experiência. Eu acho que uniu ali o útil ao agradável, o melhor dos 2 mundos. O melhor dos 2 mundos. E, Ricardo, você poderia muito bem fazer uma caricatura e colocar na caneca. Por que você escolheu, então, vender através da Caricanecas? Assim, como eu tinha comentado lá no início, o mercado de quem empreende nessa área por conta própria é muito difícil. Embora, claro, se eu tivesse comprado uma prensa e tivesse começado a oferecer online ou mesmo presencialmente esse serviço da sublimação na caneca ou sublimação em outros objetos também, teria mercado, mas não é uma marca consolidada como a Caricanecas, entendeu? Eu não estaria à frente de um empreendimento de grande porte como agora eu estou. Sim, com certeza. É uma marca auxilia demais, Exato, né, auxilia no muito. início da vida empreendedora. Exato. E, Ricardo, falando do início da vida empreendedora, teve pessoas que te auxiliaram depois que você abriu a sua franquia? Você teve uma rede de apoio? Conta um pouco sobre como foi. Muito. Porque foi bem recente, Exato, né? Bem recente. A minha franquia é de novembro. Comprei ela no finalzinho de novembro de 2022.
tive grande apoio, sim, da família principalmente, mas, inclusive, sou muito grato também ao pessoal do meu trabalho, também lá no meu emprego, na rádio onde eu trabalho ainda, na Rádio Mais, principalmente o Márcio, que é o diretor da rádio, desde o começo, no dia em que eu vi o vídeo de divulgação da possibilidade da franquia, que eu agendei lá aquele momento de participar, né, daquele evento online para conhecer melhor a possibilidade e tal, eu já tinha falado com ele que eu estava vendo isso, e ele me deu toda a força, falou assim, nossa, bacana mesmo, isso aí tem tudo a ver contigo, sabe, ou seja, meu chefe da área do jornalismo, jornalista já de longa experiência, há muitos anos, hoje ele tem a rádio dele, exatamente, ele já conhecia esse potencial, mostrei para ele desde o início, inclusive a Caricanecas começou lá na minha sala, lá na emissora. Que legal, ele te abriu Exato, esse espaço. abriu um espaço, permitiu que eu operasse lá na parte da noite, ficasse lá até mais tarde para produzir as peças. E até porque também eu moro em frente à emissora, então eu ficaria lá até mais tarde. Perfeito. Muito bom. E, Ricardo, teve também, na sua história, alguns franqueados que te auxiliaram muito, né? Até da sua própria cidade? Sim, exatamente. Lá na minha cidade mesmo, Pitangui, Nova Serrana, né, que é de onde a franquia é. Sim. É porque, lembrando as cidades, eu sou de Pitangui, a minha cidade natal é Pitangui. Poucos quilômetros depois tem Nova Serrana, que é onde eu estou baseado, né? Minha franquia é de lá. E tem Divinópolis, que é a cidade onde eu estudei e trabalhei também. E tem o franqueado, o Túlio, vou agradecer o Túlio também, grande caricamigo, um grande franqueado aí, grande amigo meu, que desde o início, desde quando eu estava pensando em comprar a franquia, ele já me auxiliava, já dava dicas. E quando eu precisei fazer as minhas primeiras sublimações, foram todas lá na casa dele. Foram todas na casa dele? Inclusive, essa caricatura, inclusive, essa mesma caricatura que fizemos lá, a minha primeira caneca, e outras canecas também que foram feitas lá na época, que eu fui lá para aprender com ele a parte prática da prensa e tudo mais, porque são cidades muito próximas, né? Embora eu tenha feito o curso, claro, eu fiz o curso, mas eu queria ver na prática, eu queria ver como funciona. Então, fui lá, ele se dispôs a me ajudar e tal, ele ajudou muito, inclusive as caricanecas dos primeiros clientes meus, fizemos lá, ele fez lá também, me deu total apoio nisso, para que saísse 100%, né? Para que não tivesse erros. Mas hoje já estamos rodando a todo vapor aí já estou produzindo por conta própria, já há muito tempo, né? Alguns meses já. Sim. E estão saindo também perfeitas. Que incrível. E, Ricardo, é interessante porque tem franquias, redes franqueadoras que encaram como se um franqueado fosse concorrente do outro. E você disse que esse franqueado que te ajudou nas primeiras sublimações, ele é da sua cidade. Exatamente. Vocês não têm essa disputa, essa rixa? Não temos não. Realmente somos grandes amigos. Ele sempre me ajudou desde o início, falou que era bacana a gente estar colocando a gente colocar essa unidade franqueada ali. Afinal, é um mercado muito grande. Para quem não sabe, Nova Serrana é a capital nacional do calçado esportivo. Então, tipo assim, exporta muito calçado e lá tem empresa demais do ramo calçadista, sabe? É uma referência nacional, junto com Franca, no interior de São Paulo também, né? Os dois grandes polos calçadistas do país, Nova Serrana e Franca. E aí, comecei lá e com a ajuda do franqueado de Divinópolis, do Túlio. Que legal. Grande E o Túlio gravou uma mensagem pra você, Ricardo. Vamos assistir? É mesmo? Grande Ricardo, meu amigo, conterrâneo aqui do interior de Minas Gerais. Tô gravando esse vídeo, meu amigo, para poder te parabenizar, né? Você tá aí agora contando a sua história para todos os franqueados do mundo inteiro. Tá aí do lado do patrão, do Dinho. Tá aí do lado da nossa diretora, Gília, blogueira. Parabéns, tudo isso é reflexo dos seus resultados, do seu trabalho, do seu esforço, né? Que você sempre foi muito bem comprometido. E a Caricanecas é uma empresa GPTW, então a gente faz isso por merecer, então a gente se ajuda. Esse apoio entre os franqueados é super importante mesmo, e a gente sempre fez isso muito bem também. Apesar de Divinópolis ser perto da sua cidade, Nova Serrana, a gente nunca se viu como concorrente, né? A gente sempre se viu como parceiros, a gente entende que juntos vamos mais longe, as mãos unidas, né? A quatro mãos, a gente consegue ter resultados melhores. E até porque eu também já fui um franqueado novo. E quando eu fui um franqueado novo, eu procurei ajuda também de franqueados de cidades próximas, de Belo Horizonte, de Poços de Caldas, me ajudaram bastante. E quando você me procurou, eu não medi esforços para poder te ajudar. Vem aqui, vem na minha casa, vem conhecer meu escritório, te mostro todo o meu mostruário. O curso, ele é super bem detalhado, né? Mostra pra gente tudo o que a gente precisa, mas é bom também um pouco de mão na obra, né?
Exatamente, é exatamente isso. Ricardo, como que você se sente? Incrível, incrível, incrível. Ainda bem que eu não tô de maquiagem, né? Senão teria se emocionado. Obrigado, valeu. Eu gostei do Júlia Blogueira. E eu tenho muito orgulho, sabe, Ricardo, como diretora da marca, saber que esse é o clima que paira sobre a família franqueadora, de que um ajuda o outro, um abre as portas pro outro, né, pra ajudar. E a gente sabe que quando um cresce, todo mundo cresce, a marca cresce, a missão cresce. Exatamente. E isso tudo é muito bonito. E, Ricardo, você, assim como o Túlio falou, você merece parabéns pela sua dedicação, porque se você tá aqui hoje, é por merecimento seu. Se você vai abrir a sua loja, que muito em breve você vai inaugurar, é por merecimento seu. E como que tá o coração, sabendo que agora você vai encarar mais essa missão na sua trajetória profissional, que é abrir um ponto físico? Pois é, tem isso também nessa novidade. Esse mês tá ótimo para mim de novidades, viu? Inclusive, né, com relação ao trabalho, eu percebi o seguinte, a minha ficha caiu da seguinte forma. Eu preciso de mais tempo do que eu tenho atualmente, porque no momento, como eu até, então, né, estava trabalhando com o jornalismo como principal fonte, vou precisar de mais tempo para me dedicar à parte da loja. Inclusive, coincidentemente, hoje, no dia que a gente grava esse episódio, é o meu último dia de trabalho lá na emissora de rádio. Na emissora de rádio onde, né, o diretor e toda a equipe me apoiaram desde o começo, mas eu deixei claro para ele que eu vou voltar lá mais vezes como cliente, né, porque uma das minhas funções lá na rádio foi cuidar da agenda do estúdio. Então, tipo assim, todos os entrevistados, tanto do jornalismo quanto os entrevistados das publicidades, né, dos anúncios, os anunciantes, os clientes, os parceiros, todos os dias vão lá dar entrevistas. Desde então, até então, eu tenho feito a agenda, atendido esse pessoal. Agora eu vou passar a ir lá como cliente da rádio para anunciar a Caricanecas Nova Serrana. Perfeito, perfeito. Vou continuar sendo parceiro deles e eles também vão continuar sendo parceiros meus nessa jornada aí. Ricardo, eu tenho certeza que o pessoal de Nova Serrana vai ficar super feliz sabendo que a Caricanecas vai abrir sua primeira loja lá e vai estar tão bem cuidado quanto estarão nas suas mãos tocando essa loja. Parabéns pela sua conquista. E, Ricardo, agora caminhando para o encerramento do nosso episódio. Toda vez que um convidado vem pro Papo de Caricamigo, a gente tira uma foto que vai pro nosso portfólio, que vai pra thumbnail do YouTube. Só que eu sempre convido o franqueado, o convidado, o entrevistado a escolher a pose da foto, porque eu quero que fique com a sua cara. Como que você acha que a gente pode se posicionar para essa foto? Eu acho que a gente pode fazer a foto com um brinde, porque eu acho que, pra mim, pelo menos agora, tudo vale brinde, né? Vamos fazer a foto brindando, então. Ok, tá sendo um período digno de brinde. Digno de brinde. Um mês de muitas conquistas. Um mês de muitas conquistas. Temos a foto. Ricardo, muito obrigado, pessoal. Esse foi o Ricardo. Palmas pra ele. Obrigado, Vitor. Obrigada. Gente, muito obrigada, Ricardo. Que história incrível. Parabéns, viu, pela sua trajetória. Tenho certeza que daqui pra frente você vai ter muito mais histórias pra contar com a Caricanecas, na sua vida profissional, com a loja. Vai ser incrível. Certeza que sim. Obrigado, Gil. É um prazer imenso, uma alegria imensa fazer parte agora da família Caricanecas.